não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Como as pessoas não sabem qual é a possibilidade de resposta, elas ficam numa incerteza. Às vezes quando pedem alguma coisa, né, diz, Jesus Cristo me dá tal coisa, se você achar que é conveniente. Eu digo, peraí. Jesus Cristo disse que se você pedisse a Deus Pai em nome dele, Jesus Cristo, Deus Pai atenderia. Então, se é um treco que você não pode legitimamente levar lá e pedir em nome de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, não adianta você pedir. E, se você pedir coisas muito vagas e incertas, é porque você não sabe o que está querendo. Então, como é que você vai, né, lá levar a assinatura de Jesus Cristo num requerimento cujo objeto é mais ou menos indefinido? Então é isso, meu filho. Você não pode pedir uma coisa e dizer, Deus me dá isso se você quiser. Você tem que entender que tudo o que é bom, Deus quer dar para você. Tudo. Ele disse, você prometeu. Se você não confia nessa promessa, você não tem fé. Então, as coisas que você tem que pedir tem que ser coisas objetivas, reais, né? E que você tem certeza que Jesus Cristo quer dar aquilo para você. Se você não tem, não peça. Né? Não se trata de uma seleção moralística. Não é isto. É muito mais simples do que eu estou falando. Do que parece. Né? É claro, a seleção moralística existe também. Você não pode pedir para Jesus que te dê uma chance de comer a mulher do vizinho. Você não vai pedir isso. Né? Tá certo? Não é disso que se trata, mas isso é elementar e bobo demais. Eu acho que nenhum de vocês teria essa ideia. Pode ter a ideia de comer a mulher do vizinho, mas não de achar que Deus quer que você faça isso. Então, coisas que você realmente precisa e que são boas para você, você deve pedi-las da maneira mais explícita possível. Em nome de Jesus Cristo. O que significa pedir em nome de Jesus Cristo? Significa ir junto ao trono de Deus Pai e dizer, aqui, seu filho garantiu. Então, você não pode ter nada contra aquilo. Então, às vezes, só para você saber o que você quer, leva um tempo. Se você não tem, vamos dizer, a prática da meditação, da confissão interior, do exame de consciência, etc., muito menos você vai saber o que você quer. Então é por isso que assim, eu faço 2 pedidos por ano, se tanto, porque é só para eu esclarecer. Né? Quer dizer, eu tenho que chegar lá, dizer, com firmeza e clareza perante Deus e dizer, olha, eu estou pedindo isso em nome do seu filho, porque ele me prometeu. Coisa que eu tenho dúvida, que você fala, bom, você não sabe se quer ou não quer, por que você vai pedir? Por que você vai jogar o problema de volta para Deus? Deus me dá isso para mim se você quer. Mas que estupidez! Isso é o não pedir, você está entendendo? Ou você quer ou você não quer. Então você tem que ser, Jesus Cristo falou, você tem que ser sim, sim, não, não. Ou você quer ou você não quer. E a coisa pode vir, vamos dizer, pelos meios mais, né, mais inesperados e improváveis. Então, por exemplo, eu pedi que Nosso Senhor Jesus Cristo me tirasse do Brasil, porque eu disse para ele, se eu ficar aqui mais 2 semanas, eu vou ser internado no hospício, eu não aguento mais este negócio. Eu preciso um tempo fora, porque senão não está dando. Eu não tinha a menor dúvida disso.
Né? E eu sei que eu posso dizer, olha, isso aqui, meu Deus, o seu filho me prometeu que ele ia me dar. Eu estou pedindo em nome dele, com a autoridade dele. Ué, veio, rapidinho veio. Essas coisas acontecem. Então, essa experiência você vai ter mais tarde na sua vida, se não está tendo agora. Você vai ter muitas vezes. Então, vamos dizer, é o conhecimento baseado na fé. Então, a fé é a aposta que você faz numa pessoa que você confia, você sabe que ela te ama, que você ama e que não tem problema entre você e ela, está entendendo? Não tem frescura, está entendendo? Entre você e Jesus Cristo. Sabe, a técnica do irmão Lawrence, um cara que escreveu no século XVIII, que a técnica dele era conversar com Deus o tempo todo. O tempo todo. O que você está pensando, você já pensa, Deus, você está vendo aqui o que eu estou fazendo. Né? E a técnica de Santo Agostinho. Só que para nós esta técnica tem uma outra relevância, além daquela que tem, vamos dizer, para os fiéis comuns. É a relação que a gente tem que ter entre a sinceridade e a busca da verdade objetiva. Normalmente, as pessoas acreditam que verdade é aquilo que foi verificado com medidas exatas e confirmado por um montão de gente que se chama comunidade científica. Eu digo para você, somente verdades irrelevantes podem ser confirmadas assim. Quer dizer, todas as verdades da ciência, nesse sentido, são irrelevantes. Por quê? Ela se refere apenas a aspectos abstrativos da realidade. E aspectos que podem ser facilmente manipulados do ponto de vista tecnológico. Você não pode orientar a sua vida com base nisso. A ciência inteira não pode orientar a sua vida. Por quê? Já expliquei 1000 vezes, não existe ciência do fato concreto. E a nossa vida se dá na concretude. O que é fato concreto? É o fato considerado na multidão ilimitada dos acidentes que o compõem. Não existe ciência dos acidentes. Então, a par da razão científica, você tem que desenvolver uma outra razão, que é a razão concreta, que se baseia, vamos dizer, na presença da sua consciência plena diante de uma realidade concreta plena, ou seja, estar acordado, e saber exatamente o que está acontecendo. Não é isso? Isto é uma técnica que se misturam elementos, vamos dizer, de disciplina intelectual e até de disciplina religiosa, se quiser. É só isto que funciona, gente. O resto é tudo enganação. E no mundo em que nós estamos vivendo em pleno, agora nós estamos realmente no império da mentira anunciado pelo Apocalipse. Isso não quer dizer que estejamos às portas do fim do mundo. As pessoas que vêm especular quanto ao fim do mundo, e você sabe o que é o fim do mundo? Não. Se você não sabe o que é, como é que você vai saber quando vai acontecer? Além disso, o fim do mundo aconteceu para todo mundo que já morreu. O mundo para ele já acabou. Então, se morrer um monte de gente ao mesmo tempo, eu digo, olha, do ponto de vista divino, que diferença vai fazer isso? Todo mundo morre. Como dizia minha avó, você vê como faz com gente que nunca morreu está morrendo. Então, é o fim do mundo, gente que nunca morreu, morrerá. Então, quer dizer, especulações quanto ao fim do mundo são uma coisa ridícula, mas que você vê sinais de uma situação anunciada profeticamente, você vê. Por exemplo, o reino universal da mentira nunca foi historicamente possível, a não ser quando existir, a partir do momento em que passam a existir os meios de você propagar a mentira instantaneamente para todo mundo. Ora, isso aí é uma situação que só se realizou nos últimos 50 anos. A globalização das comunicações, sem isso, o reino universal da mentira é impossível. Então você tem hoje um meio de realizar isto. Não quer dizer, vamos dizer que, por exemplo, outra coisa que iludiu muitas pessoas, vieram alguns amigos meus dizer que estavam impressionados com o filme Matrix. Eu digo, bom, eu considero isso um sinal de miolo mole. Por quê? No filme Matrix,
o mundo da falsidade é tão perfeito que o sujeito te traz um negócio assim que tem a aparência de banana, tem uma casca de banana, tem gosto de banana, tem as propriedades nutritivas da banana. Nasceu de uma bananeira igual àquelas da onde sai bananeira e é falso. Hã? Eu digo, não existe falsidade tão perfeita assim. Então, o que o filme faz, vamos dizer, é a apologia da falsidade demoníaca. Santo Agostinho dizia que nada agrada mais aos demônios do que você hipertrofiar o poder deles. Né? O demônio não fabricará bananas tão perfeitas assim. Ele não refará o universo físico. Ele só vai refazer o mundo imaginário das pessoas. Fora do mundo imaginário, o demônio não tem poder algum, por definição. Ele não pode mudar a estrutura do universo objetivo. Porque senão seria você atribuir a ele poderes criativos. Da criação ex nihilo. Então, quer dizer, o filme Matrix parece estar denunciando a mentira universal, mas ele não está denunciando. Ele é a própria mentira universal. A coisa mais incrível, do reino da mentira universal é que ele deixa a realidade intacta. Ele não modifica nada objetivamente. Só modifica a cabeça das pessoas. De maneira que a realidade continua aí na sua frente. E você a perceberá sempre que você quiser. Você só não vai aderir à realidade porque você tem medo. Veja, quando você percebe a realidade, você tem três elementos. Tem você, tem a realidade que você está percebendo e tem o Espírito Santo que está conectando os dois. Só tem esses três elementos. Não tem ninguém mais, ninguém está vendo aquilo. Quando você tenta explicar aquela realidade para outras pessoas, elas às vezes não te compreendem. Às vezes até te matam porque você disse a realidade. Então, viver na realidade é viver nessa conexão, onde só tem três elementos. Se você quiser mais alguém, já complicou o negócio. Você pode, claro que pode e deve tentar ensinar essas pessoas. Por quê? Não tem a menor possibilidade de que as suas partes falsas, constituídas de meras ilusões da sua cabeça, sobrevivam após a sua morte. A sua fantasia, a sua mentira, ela vai acabar. Só pode se conservar aquilo que é real mesmo. Entendeu? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.